Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, glorificando ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pelo seu acompanhar aí das nossas prédicas todas as manhãs. Queridos, eu estou fazendo esse pano de fundo, que é uma série com o tema A Matéria-Prima de Deus. É uma analogia da vida do homem desde a sua criação e a situação que se tornou o homem antes do pecado, após a criação e depois do pecado. Amados e queridos irmãos, essa criação, ou essa criatura, né, foi feita com um propósito. E Deus nunca abriu mão e nunca abrirá mão deste homem. Aleluia. Por mais que muitas coisas aconteceram pós o pecado. Uma das coisas que é lamentável, né, é a diminuição do tempo de vida do homem. O homem que vivia 800 anos, 500 anos, agora Deus determinou 120 anos. E o salmista diz que aquele que passados 80, 90, canseira e enfado. Então, as coisas ficaram muito complicadas, né? Porém, o homem continua sendo muito importante para Deus. Amados, o Novo Testamento é cheio de palavras rema a respeito da vida do homem em relação a Deus. O próprio Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é proveniente de Deus e que não é de nós mesmos, né? Então o homem tem uma importância muito grande. Outra coisa, Deus ele age na terra através do homem, pela vida do homem. Você nunca vai encontrar Deus andando pela rua, mas você vai encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, Deus está neste homem e nesta mulher. Deus não está em um sistema, Deus não está em uma denominação, Deus não está em um dogma, em um estatuto, em uma organização. Deus está exatamente exercendo a sua vida, amados irmãos, no organismo, esse organismo que é a noiva de Cristo, que é a igreja de Cristo, é nela que Deus age. Porque é ela, amados irmãos, que é a ponte sacerdotal de Deus na terra. Esta igreja sacerdotal é a ponte pela qual Deus faz a sua obra. Então, é maravilhoso. Mas voltando lá no final da história, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, né? E agora as coisas começam a acontecer. A primeira situação foi o nascimento de Abel e Caim, que foi uma grande bênção, uma grande alegria, e depois veio, amados irmãos, a grande tristeza da morte de Abel, feita pelo seu próprio irmão. Isso já é um sinal de morte na vida do casal, porque até então não se conhecia a morte. A morte nasceu com o pecado, por isso que o salário do pecado é a morte. E essa morte que nasceu ali, ela é um espírito maligno, tá? É de Satanás. Então, por isso é que é muito duro falar de morte ou passar pela morte. A Bíblia é clara e diz que é o último inimigo a ser vencido. Graças ao Senhor, que aqueles que ressuscitaram com Cristo, eles não morrerão. Quero que você entenda que eu e você, como igreja de Cristo, não vamos morrer. Vai haver uma passagem, vai haver uma transferência, vai haver uma promoção, né? Vai haver uma aprovação. Então, fomos aprovados na terra e agora, pela aprovação, somos promovidos a algo melhor. Aleluia. É como o aluno que ficou na faculdade durante 6 anos, fez a pós-graduação mais 2 anos, são 8, enfim, são muitos anos de estudos. Agora ele recebe um diploma e ele já está com um trabalho engatilhado, então ele é promovido da prova ou da provação, pós a prova, ele é promovido ao trabalho. Né? Assim será conosco, queridos, assim será com o homem, com a matéria-prima do reino de Deus, assim será com você, se permanecer fiel àquilo que Deus chamou a sua vida. Isso é maravilhoso.
Bom, no caso de Abel e Caim, nós vemos então a situação ali. Do nada, os dois irmãos, um mata o outro. Mata por quê? Porque teve inveja. Mata porque criou dentro dele um ciúme do irmão. Mas antes não tinha ciúme, claro que não. Agora o pecado está aí. Agora tudo de mal acontece. E isso sucessivamente, desde Adão, pós o pecado, até eu e você. A situação é normal e igual. O mundo de Adão, pós o pecado, é o mundo em que nós vivemos. Eu creio que hoje nós estamos vivendo em um mundo que está alinhado aí com o mundo pós-Adão, aí, pós a caída do pecado, ou seja, após o pecado de Adão. É aquele mundo, amados irmãos, do capítulo 4, do capítulo 5 de Gênesis, do capítulo 6, né? Onde que as coisas ficaram piores até o Senhor, então, no capítulo 6, chamar a Noé. Deus, ele olhou para a situação, para a corrupção, para o mundo, amados irmãos, pós o pecado, e Deus, a Bíblia é clara no capítulo 6, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas como assim? Deus se arrependeu, não é matéria-prima? É. Então o Senhor, está escrito aqui, capítulo 6 de Gênesis, verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. O Senhor arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Porque Deus olhou e viu que a coisa ficou muito feia. Porém, o Senhor tem um plano. Isso é muito importante. Sempre o Senhor tem um plano. Sempre o Senhor terá um plano. Então nós precisamos atentar para o plano de Deus. Nós temos que sair do plano humano, da visão humana. Nós temos que sair, irmãos, do capricho humano e voltar à realidade do plano de Deus. E aqui no capítulo 6, a corrupção da humanidade estava generalizada. Gente, Satanás deitava e rolava, e os filhos de Deus e os anjos caídos, e aqui virou uma coisa horrível. E Deus resolveu então, amados irmãos, botar um ponto final. Mas no versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, está escrito assim: a Noé, vírgula, porém, vírgula, o Senhor mostrou benevolência. Então, Noé era homem. Olha que louco, né? Então Deus sempre vai usar o homem que ele criou, porque o homem é a matéria-prima do reino de Deus. E Noé, irmãos, achou graça diante do Senhor. E o Senhor chamou Noé, e na sequência aqui fala do propósito de Deus em chamar Noé e da arca, e Deus disse: Noé, eu tenho um plano. Eu vou fazer chover sobre a terra de um jeito como nunca houve. E eu preciso que você faça uma arca. Se fosse hoje, Deus ia falar para ele: eu desejo que você faça um grande navio, maior que o Titanic. Eu preciso que você faça um grande navio, maior que o Titanic. E eu fico maravilhado, irmãos, que Noé construiu essa arca. Ao longo de 120 anos, Noé construiu essa arca. Preparou. Preste atenção que Deus tem um propósito, e Deus avisa antes, e Deus prepara tudo. Deus, amados irmãos, é glorioso para cuidar do homem. Olha o que Deus está fazendo. Ele está fazendo uma arca no seco. Noé está construindo, irmãos, um grande barco, um grande navio no seco. Num lugar que era impossível. Puxa, mas como é que pode? É como se você vai construir um barco num sítio a 500 quilômetros do mar. Mas como você vai levar esse navio lá para o mar? Geralmente o navio é construído na beira do mar, com facilidade, através de roletes, máquinas, controle remoto, alguma coisa para colocar o navio no mar. É muito complicado esse trabalho, a gente sabe disso. Mas, no entanto, Noé está construindo no seco. Ele tinha fé para isso. É Deus que falou para ele. Então, o Deus, o nosso Senhor, amados, ele tem uma expectativa gloriosa, ele tem uma visão gloriosa. Não vamos chamar de expectativa, vamos chamar de visão. Ele tem uma visão gloriosa com a sua criatura. E ele disse, então, Noé, faz o navio para mim, faz a arca. E Noé fez a arca.
E tem um segredo muito grande que eu quero falar aqui, que está escrito que quando Noé terminou, Deus falou, entra na arca, você e sua família. Ninguém ia entrar, entrou Noé, sua família, todos os animais, um casal de cada animal, né, cada espécie. E uma coisa incrível, Deus fechou a arca por fora. Deixa eu falar algo para você aqui. A última palavra tem que ser de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida, a última palavra tem que ser de Deus. No aspecto espiritual, material, físico, particular, sentimental, conjugal, ministerial, tem que ser de Deus. Guarde no seu coração essa palavra. A última palavra tem que ser do nosso Deus. E Deus está falando para você. Deus está ministrando você, que Ele não vai abrir mão de você, que Ele tem um propósito com a sua vida e tudo que está acontecendo, Deus está com as mãos estendidas. Ore comigo. Pai, obrigado por mais um dia, que o Senhor sustente as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe grandemente. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã.